Bom dia, hoje é dia 20 de março de 2025. Nós estamos estudando o livro dos médiuns na parte segunda sobre médiuns especiais. E tem várias aptidões, então é impossível alguém falar, eu não sou médium, porque tem tantas variedades, como a gente vai ver. Os médiuns auditivos, eles ouvem os espíritos, isso é bastante comum. Há muitos que imaginam ouvir aquilo que nada mais é do que imaginação, mas às vezes é algum espírito. Tudo é fé raciocinada. Os médiuns falantes, eles falam sobre a influência dos espíritos, também é bastante comum. Médiuns videntes, ele veem os espíritos no estado de vigília. A visão acidental e eventual de um espírito, numa circunstância particular, é muito frequente. Mas a visão habitual a qualquer momento dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Eu acho que não deve nem ser bom, mas tá bom. É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos visuais. É por isso que é bom nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados, outra espécie, essa aptidão. É aqueles a quem pensamentos são sugeridos pelos espíritos. Convém como uma intuição, né? Quase sempre nem tem noção, seja para atos comuns da vida, seja para grandes trabalhos de inteligência. Um cientista pode ter o que inventou a vacina do Covid, por exemplo, tem sido influenciado por algum cientista que já viveu entre nós. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em certas circunstâncias possuem uma vaga intuição das coisas comuns do futuro, tipo, tô com medo, acho que não vou. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, eles recebem com a permissão de Deus. Não vamos esquecer nunca que é sempre com a permissão de Deus. E com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, a revelação de coisas futuras de interesse geral, e são encarregados de fazer com que os homens se conheçam para se instruírem. Se existem verdadeiros profetas, há ainda muito mais falsos profetas, que tomam os sonhos de sua imaginação como revelações. Quando não são embusteiros que agem assim por ambição, aparecer na televisão, falar que fez uma profecia, que um presidente não vai ser empossado, vai morrer logo, essas coisas, né? E só para aparecer. Esse é uma pessoa que é um falso profeta. Médiuns sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Porque eu lembro que eu disse que tem sonâmbulo mesmo, realmente a pessoa sonâmbula, e nem é por isso que ela não possa receber alguma influência de espírito, porque ela está com o espírito livre. Então ela está com mais maleável, mas não que ela seja um médium sonâmbulo. O médium sonâmbulo, eles são assistidos por espíritos, sempre. Os médiuns estáticos, estático é parado, aqueles que no estado de êxtase recebem revelações da parte de espíritos. Muitos estáticos são joguetes de sua própria imaginação e de espíritos zombeteiros, que se aproveitam da sua exaltação, os que merecem inteira confiança
são bastante raros, que vai revelando as coisas de espírito. Vão ficar sempre com raciocinar, né? Médiuns pintores e desenhistas. Eles pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se pode dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas com os quais os espíritos zombeteiros se divertiram, fazendo-os desenhar as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez com que o médium desenhasse um monumento que exigiu muitas folhas de papel para mostrar a altura de 2 andares. Muitos outros se divertiram, fazendo com que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Isso apareceu na Revista Espírita em 1858. Então, os espíritos zombeteiros existem. Então, como faz para afastar os espíritos zombeteiros? Ter uma elevação moral. Vamos procurar nos elevarmos, evitar beber, fumar, ter bom senso, tratar com educação as pessoas, né? Os médiuns músicos executam, compõem ou escrevem música sob as influências dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, que nem vê o que está escrevendo. O semi-mecânico, que ele está escrevendo, ele vê o que está escrevendo, né? Mas está escrevendo. Ele está vendo aquilo. O intuitivo e inspirado, assim como há para as comunicações literárias. Então, esses são os médiuns de efeitos musicais. Variedades de médiuns escreventes. Vamos ver o tamanho que é. Se eu deixo para outro vídeo. É muito, mas vamos estudar um pouquinho. Variedades de médiuns escreventes. 191. Conforme o modo de execução, vamos dividir. Os médiuns escreventes ou psicógrafos. Eles possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Os médiuns escreventes mecânicos é aqueles cuja mão recebe o impulso involuntário e ele não tem nenhuma consciência do que escreve. Muito raro. O semimecânico, aquela cuja mão se move involuntariamente. Ele não manda na mão dele, mas ele tem consciência na hora das palavras ou das frases à medida que escreve. São mais comuns. Os médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento, mas que escrevem por sua vontade. Diferem dos médiuns inspirados, o intuitivo, porque os inspirados não precisam escrever, enquanto os médiuns intuitivos escrevem o pensamento que lhe é sugerido, instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda, conforme o espírito que se comunica, ou que são aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha quando vivo. Muitos, grafia, escrita. O primeiro caso, que a escrita muda, é bastante comum. O segundo,
que reproduzia a escrita exatamente do que o espírito escrevia quando vivo, é mais raro. Os médiuns poliglotas que falam muitas línguas. Aqueles que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. São muito raros. Médiuns iletrados. A gente estava falando de médium intelectual, né? O médium iletrado, ele não sabe ler. Ele escreve como médium sem saber ler nem escrever no estado normal. Muitos raros do que os anteriores, mais raros do que os anteriores, pois tem uma dificuldade material muito maior a ser vencida, desenhar uma coisa que ele não aprendeu, né? Vou parar?